Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus, capítulo 14. Mateus 14, eu vou ler a partir do verso 22. Você achou? Diga amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir falar de ti, para ouvir e compreender as tuas escrituras, e ninguém mais pode nos revelar a não ser o seu próprio Espírito. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, tome esse altar, que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Em primeiro lugar, você deve estar pensando assim: nossa, primeira ceia do ano, e a pastora vai falar do Pedro andando sobre as águas. Oh, glória a Deus, né? Porque você sabe que dia de ceia, normalmente, a palavra é outra. Mas vira para esse banco que está ao seu lado e diga para ele: não julgue a palavra pelo começo dela. Diga assim: melhor é o fim do que o começo. Amém ou não amém? A Bíblia vai contar para nós que, voltando um pouquinho antes do capítulo 14, Jesus soube de uma das notícias mais tristes da sua vida. Foi quando os seus próprios discípulos contaram para ele que João Batista havia morrido. A decisão de Jesus foi se ausentar, subir ao monte para orar, porque ele queria ter um tempo a sós com Deus e explanar, né, a sua tristeza pelo fato de ter perdido o grande amigo, o precursor da sua história, da ministração sobre a terra, porque esse era o papel do João Batista, preparar o caminho. Mas a Bíblia vai dizer para nós, quando ele decide subir, a multidão o encontra, e ele, compadecido da multidão, ele então começa a atendê-los, ele começa a manifestar milagres, ele começa a pregar o reino sobre eles, ele começa a curar os enfermos. E aí passa o dia inteiro Jesus operando os sinais sobre aquele monte, até que alguém chega para ele e diz assim: Jesus, já estamos aqui o dia inteiro, essas pessoas não têm o que comer. E aí Jesus faz aquela tão importante pergunta, né? O que vocês têm para oferecer? E aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos, lanchinho de criança, né? E aí Jesus então apresenta aos céus, ora, aquele alimento é multiplicado. Mais de 10.000 pessoas naquele dia comeram e desfrutaram desse pão e desse peixe.
Nesse momento, depois que eles encheram os 12 cestos das sobras, dos pães, Jesus então ordena que os discípulos entrem no barco e sigam em direção ao outro lado da margem. Ele diz: vão na minha frente, que eu vou me despedir da multidão e logo encontro com vocês. E aí foi o que aconteceu. Os discípulos entram no barco, começam a fazer a travessia. E quando você for comigo para Israel, eu vou levar você para andar de barco e conhecer o mar da Galileia, em nome de Jesus. E soltou aqui essa bagaceira. Pronto, prendeu. E Jesus se despede das multidões e resolve então subir a um monte para ficar só, porque ele ainda não tinha conseguido orar ao Pai a despeito da morte de João Batista. Então ele sobe ao monte e ele tira um tempo de oração, um tempo bem longo, porque observa o que diz as Escrituras. Versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Estou explicando para você o motivo, né? Ainda era a pendência da oração em relação à morte de João Batista. E caindo a tarde, lá estava ele a só. Então observa que finalzinho da tarde, né? A gente não sabe exatamente em que período, mas podia ser perto das 7 da noite. Jesus sobe ao monte para orar. Observa comigo, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite. Então vamos entender esse negócio. O período da noite era dividido em 4 partes, porque eram as partes onde o comando, né, do exército romano era substituído, era trocado. Então eles delimitavam tempos para que isso fosse possível. Primeira vigília da noite, 2ª vigília, 3ª vigília e 4ª vigília. A 4ª vigília, especificamente, era entre o horário de 3 da manhã até 6 da manhã. Então, observa que não foi uma oração pequena. Ele sobe ao monte no final da tarde e fica lá pelo menos até as 3 horas da manhã. E quando chega nesse horário, ele vai encontrar com os discípulos. Aonde estavam eles? Aonde estavam eles? No barco, dentro do mar, o vento açoitando o barco. É o que está escrito aí, ó. Continua lendo. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, surpresos, e exclamaram: é o quê? É um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Então olha aqui para mim. Vem um homem, 3 horas da manhã, vamos dizer que era no primeiro momento, né, da 4ª vigília, 3 horas da manhã, andando sobre as águas, o vento sacudindo as águas, não estavam calmas, estavam agitadas. Eles encontram um homem vindo em direção ao barco, e eles começam a gritar, assustados, declarando que era um fantasma. São tomados de medo, como se eles vissem fantasma em qualquer lugar de Jerusalém, né? Eles ficam determinados ali de medo. Aí observa comigo, por favor, o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Quem disse? Quem disse? Aí ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, ainda distante do barco, Jesus se anuncia. Jesus diz: ei, sou eu, amigos, não precisa ter medo, sou eu que estou caminhando. Porque viu o desespero deles. Aí, olha o que o Pedro fez. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, o que ele disse? Vem. Então eu quero fazer você entender isso nessa noite. Um momento muito especial, onde uma grande manifestação pública de poder aconteceu. Não era assim que deveria acontecer o tempo todo.
A Bíblia diz que Jesus foi muito cauteloso, porque alguns sinais, especificamente, eram características de revelação do Messias sobre a terra. Ele tinha que curar enfermos, ele tinha que libertar endemoniados, ele tinha que ressuscitar mortos. Isso faz parte da lista de testificação do Messias. Ele tinha que curar leprosos especificamente, que para eles era uma doença incurável na época. E por último, ele tinha que operar sinais de poder e maravilhas. O que é isso, pastor? Reger sobre coisas físicas, operar sinais sobre coisas físicas, mexer com a natureza, mexer com elementos. Você está aí? Então Jesus tinha muito cuidado com isso, porque ele não queria se expor desnecessariamente, ele não queria trazer revelação sobre quem ele era para quem não estava pronto para alcançá-lo. Lembra do milagre da transformação do vinho na festa do casamento? O que a Maria faz? O que a Maria faz? Me ajuda aí. A Maria chega para ele e diz o quê? Acabou o vinho, Jesus. Vai ser uma vergonha continuar essa festa sem vinho. Aí o que ele diz para ela? Eu não tenho nada com você, Maria. Não foi uma forma dura de falar, não. Ele estava dizendo assim, não é hora, Maria. Eu não posso fazer isso, Maria. Não é chegada a hora de eu manifestar sinais físicos, que são sinais concretos da manifestação que só o Messias pode fazer. Mas aí, ele compadecido da situação, manda encher as talhas de água. Você conhece a história, o milagre acontece, ele transforma de forma física a água em vinho, e o melhor vinho que podia se beber. Todo mundo fica espantado com aquela situação. Então o que eu quero fazer você entender nessa noite, vira para esse irmão que tem o celular e diga para ele, em nome de Jesus, você precisa alcançar tudo o que vai ser ministrado sobre você. Eu não quero que você saia daqui caminhando sobre águas rasas. Eu quero que você entenda a profundidade da palavra de Deus. A gente precisa ter maturidade para entender que existem milagres e milagres, que existem sinais e sinais. Mas eu quero fazer você compreender que em todo momento que grandes milagres aconteceram na Bíblia Sagrada, nós estamos falando de Jesus, a despeito de sinais, de operação de maravilhas, nenhum deles foi provocado por ele mesmo, por vontade própria. O que a senhora quer dizer com isso? Todos eles tiveram interferência de alguém. Alguém pediu. A Maria pediu para Jesus dar um jeito porque o vinho tinha acabado. Pediu ou não pediu? Pediu. Os discípulos pediram quando os ventos sopraram sobre o barco e o barco quase virou. Pediram ou não pediram? Acordaram ele. Lembra que ele estava dormindo? Mestre, nós vamos morrer. Faz alguma coisa. Aí ele levanta e diz, os ventos cessem agora. E aí os sinais de operação de maravilhas aconteceram porque eles pediram ao mestre. E o andar sobre as águas foi a mesma coisa. Ele estava vindo sobre as águas, andando sobre as águas. Os discípulos acharam que era um fantasma, ficaram cheios de medo. Aí ele diz, ei amigos, sou eu, não tenham medo. E aí você vê que não tem mais narrativa sobre os discípulos. Mas o Pedro fala, olha o que o Pedro fala. 28. Se és tu, Senhor, olha aí. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. O que o Pedro fez? O que o Pedro fez? Ele queria uma confirmação. Ele queria uma confirmação pública. Ele queria ter certeza absoluta que era Jesus. Só que ele faz esse pedido debaixo de ousadia. Ele diz, se é você mesmo, porque se é você... Porque dentre todos que estavam naquele barco, só o Pedro tinha revelação de quem Cristo era. Só o Pedro já tinha alcançado que ele era o Messias de Israel, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Então, os outros, ainda inconstantes emocionalmente, experimentavam dos sinais,
mas ainda estavam inconstantes. O Pedro não. O Pedro já sabia, se é Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, porque o Messias opera sobre as águas, o Messias opera sobre os ventos, o Messias opera transformação sobre coisas, ele tem poder, ele tem governo, ele pode fazer isso. Aí o que o Pedro faz? Se é você mesmo, me deixa ter essa experiência. O que Jesus ia dizer para ele? Para de bestagem, Pedro, sou eu, para de bobagem, sou eu mesmo, não vou deixar você andar nada sobre as águas. O que Jesus faz? Ué, você quer? Vem. Você quer experimentar? Vem. Sabe por quê, Pedro? Porque sou eu. Eu não posso negar a minha essência. Eu não posso negar quem eu sou. Eu tenho poder, Pedro, de governar sobre as águas, de governar sobre os ventos, de governar sobre circunstâncias que o homem não tem poder. Eu sou essa pessoa. Eu posso fazer. Se há alguma dúvida em você, retira, porque além de você me ver andar, você vai experimentar o bagulho também. Você vai experimentar andar também. Aí a Bíblia vai contar para nós que o Pedro anda, né? Sai do barco andando, experimenta dessa manifestação de poder. E aí o vento continua soprando, ele se assusta, começa a afundar, pede ajuda a Jesus. Jesus dá uma bronca nele, que Jesus diz assim no versículo 31, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí, ele levanta o Pedro e eles vão caminhando para o barco juntos, viver essa experiência de milagre. Amém ou não amém? Grande manifestação de poder de Deus. Quem mais andou sobre as águas na terra? Quem mais experimentou desse momento? Quem mais? Se o Pedro andou, teoricamente, vamos conjecturar, teoricamente estava aberto para qualquer um de nós. Por que ninguém mais andou? Porque o propósito do Senhor não é fazer você experimentar de manifestações. O grande propósito do Senhor não é fazer você andar sobre as águas. O Pedro andou porque fez se ele dissesse assim: deixa eu ir aí com você, Jesus. Jesus podia dizer para ele: para que você quer essa experiência? O que vai te engrandecer essa experiência? Mas não foi essa pergunta que o Pedro fez. O que o Pedro falou para ele? Se és tu, era ele ou não era? Como é que ele ia mentir? Ele disse: então vem, sou eu, Pedro. Você precisa confiar, sou eu. O que a senhora quer dizer para nós essa noite na autoridade do nome de Jesus? O andar sobre as águas é uma experiência, uma grande experiência de manifestação de poder. Mas não é o que Deus quer para mim e para você. Se fosse quando Ele disse: vocês farão obras maiores do que as minhas, Ele tinha nos dado o poder de andar sobre as águas. Por que ninguém andou? Por que ninguém andou? Porque andar sobre as águas é uma experiência. Deus não quer que os seus discípulos, o corpo da sua igreja amada, seja revestido só de experiências. Ele precisa preparar a mim e a você para andar no Espírito, para viver algo diferenciado sobre a terra. Pastora, mas que maravilha viver essa experiência. Também acho, irmão, maravilhoso. Mas edificou Pedro em quê? O que mudou na estrutura da vida do Pedro? A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus é levado à cruz, a crucificação, o que o Pedro faz? O Pedro nega Jesus 3 vezes. O homem que tinha revelação do Cristo, o homem que sabia que Jesus era o Messias, o homem que tinha andado sobre as águas com Ele, negou o Cristo. Por quê? Porque a experiência alimenta a tua alma, mas é o andar no Espírito que forma o teu caráter em Cristo Jesus. Você só se transforma genuinamente
Quando você começa a andar mediante o lugar, a circunstância, a situação que Deus quer para você. A pastora, a senhora é contra a experiência? De jeito nenhum, eu sou a primeira a permitir que qualquer um aqui nessa igreja passe pela experiência. Eu sou super a favor da gente experimentar o sobrenatural, mas eu não posso ser hipócrita de dizer que isso vai levar você a uma vida de transformação e mudança. Porque andar sobre as águas tem prazo de validade, andar pelo Espírito leva você para a eternidade. Vai lá comigo em Gálatas. Eu fui abrir a Bíblia porque eu fiquei procurando o microfone. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, apóstolo Paulo falando, antes de ler, vou começar a dizer para você, um homem que experimentou do poder de Deus, um homem que foi tocado no meio do caminho. Quando eu estiver em Jerusalém, vou te mostrar a estrada que leva para Damasco, onde Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. Ele ouve a voz de Jesus, decide se transformar. Ele começa a conviver com experiências poderosas. Tem uma parte da Bíblia Sagrada que ele diz: eu fui levado ao monte que Deus falou com Moisés, e lá os anjos me revelaram coisas profundas, experiências incontáveis. Mas a Bíblia não vai dizer para nós que o Paulo andou sobre as águas. A Bíblia não vai dizer para nós que ele experimentou desse tipo de manifestação. Ele começa a ter uma vida, e ele começa a entender que a caminhada com Cristo não ia depender apenas dessas experiências extraordinárias. Ele precisava ter um comportamento diferenciado. Olha o que ele diz aí. Digo-vos, porém, andai no, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele começa dizendo o seguinte: se tem algo que eu posso deixar para você como experiência, aprenda a andar no Espírito, aprenda a ser levado pelo Espírito. Porque quando você começa a caminhar pelo Espírito, a sua carne facilmente é vencida. O Espírito de Deus sobrevém ou se sobrepõe à tua natureza carnal. E o teu eu, tudo aquilo que te vence, é vencido pelo Espírito que há em ti. Então, se existe uma prática que o cristão deve exigir de si mesmo, é o desejo de aprender a andar no Espírito. O que é andar no Espírito, pastor? É começar a dizer: Senhor, eu quero seguir o caminho que Tu tens para mim. Me ensina como andar, me ensina como fazer, me leva a experimentar do que o Senhor tem para mim. Mas o andar sobre as águas é uma experiência notória, grandiosa, mas passa, irmãos. Uma vida construída em andamento no Espírito gera para mim e para você vida. Gera para nós condições de estabelecermos comunhão, aliança, amor, fidelidade diante de Deus. Por isso que você vê um monte de crente que tem 50 anos de igreja, vive um dia de bem e vive um dia mal. Um dia ele está cheio do poder, outro dia ele está excomunhando Deus. Por quê? Porque ele passa pela experiência, ele acha que ele encheu. E a gente só enche de verdade quando a gente aprende a andar no Espírito.
Eu amo passar por aquelas experiências que Deus me leva. Mas eu sei, amigo, que fora disso aqui, não tem vida com Deus. Não tem experiência que sustente a sua vida sem isso aqui, ó. É andar no Espírito que vai governar a tua vontade, os teus desejos, a tua vida. É a tua caminhada no Espírito que vai dizer para você: aprender de Deus. Porque Ele tem muita coisa para te ensinar. Ele tem muita coisa para mostrar para você. Paulo experimentou coisas grandiosas. Os anjos de Deus abriram o cárcere para ele sair. Ele experimentou coisas poderosas, mas ele não baseava a vida dele em experiências. Ele baseava a vida dele no comportamento que ele decidiu ter com Cristo. Ele decidiu fazer o que era certo. Ele decidiu caminhar com o Senhor. Vai comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Quem está falando? Quem está falando no livro de Romanos? Paulo. Romanos 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, diga, se cumprisse, que não andamos segundo a carne, mas segundo porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então olha que mais uma vez ele faz questão de dizer que existe uma escolha de um caminhar diferenciado. E ele precisa deixar isso claro. E ele disse sobre a igreja de Gálatas e agora sobre a igreja dos Romanos. Sobre todo o corpo da igreja. Mas pastora, por que as pessoas preferem andar sobre as águas do que andar no Espírito? Porque andar no Espírito é negar-se a si mesmo. Quando eu ando sobre as águas, olha aqui, você está aí? Quando eu ando sobre as águas, as pessoas me veem. Quando eu ando sobre as águas, elas veem o homem experimentando do poder. Elas olham e dizem: o Pedro andou. O Pedro desfrutou daquele poder. Podia ter sido qualquer outro discípulo, mas o Pedro viveu. Enquanto o andar no Espírito é dizer que ninguém me veja, mas veja o Cristo que habita em mim. Que eu seja colocado de lado, que a minha carne morra, que o meu eu morra, mas que as pessoas vejam Cristo. Por isso que nós estamos vivendo uma geração que quer andar sobre as águas, mas não quer andar no Espírito. Porque andar no Espírito tem que dizer não. Tem que dizer não. Por quê? Porque Deus não pode andar com você em lugares que Ele não autoriza. Deus não vai caminhar com você para viver coisas ou passar por experiências que Ele não deseja. Então é declarado um caminho de escolha. Andar no Espírito é dizer: Senhor, a Tua presença é mais importante do que qualquer coisa. Para onde você vai? Para lá. Então é para lá que eu vou. O que me importa é estar com você, me importa é estar em aliança contigo, me importa é viver ao teu lado, não o resto. Porque eu estando caminhando com você, em aliança com você, em intimidade com você, trilhando o mesmo caminho junto, todas as outras coisas vão vir. Eu não preciso me preocupar com todas as outras coisas. Vai lá em Mateus 7. Sete 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Por que ele faz comparação entre duas portas? Uma larga e uma estreita. Porque quando você anda sobre as águas, o que você carrega com você é a alimentação do teu ego, do teu eu,
do teu nome, do teu chamado, do teu ministério. E aí, amigo, a porta precisa ser larga para você conseguir entrar com isso tudo. Homens que têm andado sobre as águas, vivido uma vida só de experiências, carregam junto com eles orgulho e vaidade. Carregam junto com eles posicionamentos onde eles se titulam ser alguém por conta das suas experiências. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: ninguém vai ser julgado como servo de Deus por suas experiências. Diga: muito pelo contrário. Lê comigo o versículo 22. Não é para repetir, lê comigo. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Aí, experiência de poder. Ele continua: em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Exposição de manifestação de poder. O Pedro andou sobre as águas, e se o Pedro tivesse nesse discurso, ele dizia: Senhor, Senhor, eu no teu nome não andei sobre as águas. Essa ia ser a narrativa do Pedro, se ele tivesse aqui nesse texto. Mas olha o que Jesus respondeu: então lhe direi explicitamente: nunca vos. Então, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O andar sobre as águas nos gera experiência, nunca intimidade. Homens que operam debaixo de sinais, se apresentam diante de Deus com manifestação de poder, não como íntimos. Observa que Jesus diz: eu não vos. Vocês podem ter feito o que vocês quiserem, vocês podem ter vivido o que vocês quiserem, mas eu não conheço vocês. Agora, chama um pelo nome que aprendeu a andar comigo. Chama um pelo nome que aprendeu a trilhar os meus caminhos. Esse vou dar o direito de se assentar no trono comigo. Por quê? Porque esse eu conheço, porque esse eu tenho intimidade, porque esse decidiu viver aquilo que eu tenho sonhado para ele. Então deixa eu falar para você na autoridade do nome de Jesus. A porta ficou estreita, porque pela porta só pode andar quem anda em espírito. O orgulho, a vaidade, a soberba só entram pela porta larga. Se você vive de experiência, cuidado, amigo, cuidado, porque andar sobre as águas é maravilhoso, mas não vai te permitir entrar pela porta estreita. Nem ser conhecido por Deus, porque intimidade a gente só vai desfrutar se aprender a andar com Ele. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Andar sobre as águas é viver uma grande experiência, mas andar sobre o Espírito é decidir por um estilo de vida. Um estilo de vida que muitas vezes você não vai aparecer. Um estilo de vida que muitas vezes as pessoas não vão acreditar em você. Acreditar no sentido de dar crédito. Por quê, pastora? Porque quem é visto está sobre as águas. E quem anda no Espírito, pastora, está por detrás dos bastidores. Está cumprindo o seu papel por detrás. Está como Dorcas, né? Fazendo o seu papel sem que ninguém veja. Por quê? Porque quem anda no Espírito não busca aplausos. Quem anda no Espírito não busca afirmação.
Quem anda no Espírito não busca testificação de obra nenhuma, porque ele já entendeu. Eu estou caminhando aqui porque o meu Cristo está ali na frente. Eu estou seguindo o que ele me põe para fazer. Eu estou seguindo a direção que ele me diz. Eu estou seguindo a vontade dele sobre a minha vida. Não tem glória nenhuma nisso. Eu só estou atrás dele, vivendo a palavra dele, submisso ao querer dele. Mas quando eu ando sobre as águas, eu trago atenção para mim. Todo mundo fica olhando e dizendo: meu Deus, que poder é esse? Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, Deus não tem como seus escolhidos homens que vivam uma vida pautada em experiências. Os escolhidos de Deus têm uma vida pautada no Espírito. Decidiram. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5: a gente vence a carne para não satisfazer a nossa vontade. Isso é andar no Espírito. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você está disposto a abrir mão das suas vontades para aprender a andar ao lado de Cristo? Ninguém vai te ver. Não é uma caminhada coletiva. É uma caminhada sozinha, solitária. É só você e Deus. Ninguém vai estar lá testemunhando quanto que você orou, o quanto você jejuou, o quanto você falou com Deus, o quanto você respeitou a sua palavra ou não. Porque no andar no Espírito, a obra é para o Senhor. O homem não faz parte desse roteiro. O homem não dá nota sobre o seu comportamento e sobre a sua vida. Andar no Espírito é uma escolha individual, crescente de comunhão e intimidade. Pastora, eu já ouvi tantas vezes, tantas pregações falando que a gente pode experimentar do sobrenatural de Deus. A gente pode e a gente vai. Mas o que eu não quero é que você baseie a sua vida nisso. Eu não posso ser hipócrita de dizer para você que toda vez que você pedir, Jesus vai botar você sobre as águas para você andar, porque Ele não vai. Ele só permitiu que o Pedro andasse, porque o Pedro fez uma pergunta: se é você, me deixa ir. Se o Pedro tivesse pedido: deixa eu andar igual você, aí ele ia dizer para o Pedro: não, porque eu não divido a minha glória com ninguém, Pedro. Você vai vir porque sou eu. Você vai vir porque você quer crer que sou eu, o Messias, o responsável, a autoridade, o soberano, filho do Deus Altíssimo. Do contrário, Pedro, não tem água para você andar. Porque para que eu vou expor o sobrenatural dessa forma? Deus não está brincando de manifestar o sobrenatural. Todo o sobrenatural tem que ter propósito. Se você é tomado no Espírito, debaixo de uma unção poderosa, entenda, Deus está trabalhando em você para alguma coisa. E muitas vezes é para enfrentar guerras futuras, muitas vezes é para enfrentar desafios maiores. Não é para você se sentir cheio de poder. Toda vez que um grande derramado do Espírito vem sobre nós, Deus está trabalhando em nós para gerarmos intimidade, não nos convencermos dessas experiências. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu sei que a experiência é boa, mas esse ano nós vamos aprender a andar no Espírito, em nome de Jesus. Quantos vão entrar pela porta estreita junto comigo? Aleluia, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Chamar os oficiais aqui, pastor Salvador. Ah, pastora, mas eu queria tanto viver algo poderoso na presença de Deus. Você pode. Seu Deus é Deus de Pai. Ele é Pai. Ele ama te surpreender, te ajudar. Mas Ele não vai desperdiçar o seu poder
por conta de caprichos. Ele não vai desperdiçar do seu poder por conta de vaidades. Se você tem vivido uma vida de experiência, mas o vazio continua aí, entenda nessa noite, tem alguma coisa errada. Quantas pessoas você conhece que vivem de vigília em vigília, buscando a resposta nas profecias? Deus fala, irmão, mas se não tiver mudança de comportamento, você vai viver só a experiência. Não vai gerar intimidade. Intimidade a gente não gera com experiência, a gente gera andando junto. A gente gera caminhando junto. E é isso que Deus quer de nós. Um homem que decide andar no Espírito, ele vai muito mais longe do que qualquer outro que experimentou todos os tipos de experiências mirabolantes possíveis. Por quê, pastor? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso em honrar, Ele tem compromisso em abençoar, Ele tem compromisso em construir. Por quê? Porque você está andando com Ele. Eu disse na virada do ano, que esse ano seria um ano onde Deus iria honrar muitos os justos sobre a terra. O que eu estava dizendo? Aqueles que andam com Ele. Aqueles que têm pago o preço de negar a si mesmo, de muitas vezes não ser visto, não ser observado, mas está pagando o preço diante de Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: bobos são os homens que pensam que eu estou buscando os que passam pela experiência, quando eu estou buscando os que andam comigo, os que aprenderam a andar no Espírito comigo. Que essa seja a sua oração todos os dias, no nome poderoso de Jesus.